agora, gente, tá? Só para entender um pouquinho desse nosso bate-papo, né? Hoje nós vamos falar com a Graça Câmara. Ela vai falar um pouquinho para a gente sobre os projetos muito interessantes que ela tem, que é o projeto Educando Educadores, né? A ADJ, né? Todo mundo vai entender o que é a Associação de Diabetes Juvenis, né? Associação de Diabetes Juvenis. Então, assim, ela vai explicar um pouquinho mais sobre isso, falar um pouquinho sobre a história do dia a dia e da vida dela. E vamos desenrolar isso aí. Legal. Vamos desenrolar. Tudo bem? Eu tô bem, graças a Deus. Então, aí conta pra gente aí, Graça, quem é a Graça, o que ela faz, que profissional ela é, quem é a Graça? Legal. Bom, a Graça é uma psicóloga que hoje trabalha bastante com diabetes, mas quando fez lá a formação tinha outros planos de vida, né? Quando eu terminei a faculdade, eu já tinha meu primeiro filho, né? Ele nasceu no meu último ano de faculdade. E aí fui fazer estágio, fiz estágio na área mais voltada para recursos humanos. Aí depois eu fiz estágio, depois eu efetivei, fiquei na mesma empresa, e depois, depois de 2 anos, mais ou menos, que eu estava lá, 2 para 3 anos, aí eu engravidei, tive uma filha, estava tudo bem, estava tranquilo. Quando minha filha, mais nova, tinha 1 ano e 3 meses, eu tive um susto, porque ela não estava bem, eu fui ao médico, o pediatra não entendia o que estava acontecendo, e por fim teve um diagnóstico de diabetes tipo 1, com 1 ano e 3 meses. Eu não conhecia esse tipo de diabetes, eu não imaginava que uma criança podia ter diabetes, eu fiquei muito surpresa, assustada, e o pediatra também demorou a fazer o diagnóstico, então fomos socorridos no hospital pediátrico, numa UTI, minha filha entrou em coma, porque demorou para ser identificado, e eu fiquei assustada e fui tentar entender o que estava acontecendo, né? Ela ficou na UTI, naquela época a gente não entrava, a mãe não podia ficar na UTI junto com o bebê de 1 aninho, né? Mas eu fiquei na sala de espera o tempo inteiro, até ela ter alta da UTI, o médico me explicar direitinho como funcionava e eu ir para o quarto. Daí que veio o convênio da empresa que eu trabalhava, pediu para vir eles pediram um endócrino pediatra para acompanhar a criança, né? E aí que eu comecei a entender que diabetes era isso, né? Que eu não sabia que acontecia em criança. Então foi muito assustador na época, até a gente ter alta do hospital, tudo, aprender a aplicar injeção nela, porque o diabetes tipo 1 acontece muito comumente em crianças e jovens, e jovens adultos também, e é uma falência do pâncreas de produzir insulina. Ele só não produz a insulina, não é que o pâncreas está falido, mas a parte do pâncreas que produz insulina para de funcionar. Então, realmente, só com o uso de insulina e acompanhamento. E eu fui aprender isso com a minha filha, né? Aí o médico que veio lá começou a nos orientar e eu tive muita sorte de ser bem orientada até que ela teve alta. E logo que eu voltei para o meu trabalho, me falaram que havia uma associação, né? Que eu podia talvez aprender melhor, entender melhor, que era uma associação de pessoas com diabetes, de pais de crianças com diabetes, a ADJ, né? Já vou falar junto das duas coisas, depois a gente separa. E a ADJ foi realmente fundada por um grupo de pais como eu, que quando tiveram o diagnóstico dos seus filhos ficaram assustados. Era um grupo bastante envolvido, um pessoal que viajava e sabia que tinha uma associação nos Estados Unidos, que é a Juvenile Diabetes Foundation, e foram para lá para entender como funcionava e resolveram criar uma associação aqui. A Associação de Diabetes Juvenil foi fundada em 1980 e a minha filha ficou com diabetes em 1982, no finalzinho do ano.
mas eles já faziam barulho, né? Eles se reuniam num apartamento, era um grupo de pais voluntários mesmo, para poder entender a doença e eles buscavam a cura. A Juvenile Diabetes Foundation trabalha pela cura, mas até hoje não conseguiram a cura, né? Sim, sim. E no meio do caminho, eu fui para lá para entender e fui tentando conhecer melhor. E por que a minha filha, por que um bebezinho, o que eu fiz de errado, porque é a primeira coisa que a gente pensa quando acontece isso com criança, né? E aí, então, passei a participar da ADJ, com o passar dos anos, passou mais 2 anos, e aí aconteceu, o raio caiu no mesmo lugar de novo, aí o meu filho mais velho também apresentou sintomas de diabetes, como eu já estava eram 2 anos, bastante acostumada com a minha filha, a gente fazia teste de urina, tinha um acompanhamento de perto. Ele tinha 6 anos e ele durante o almoço ele levantou várias vezes para ir no banheiro fazer xixi. E eu achei estranho, né? Ainda eu brinquei com ele, faz xixi na fitinha da Renata, né? Que é a minha filha. Porque a gente tinha ali no banheiro para fazer o teste. Na época a gente não tinha glicosímetro como hoje existe. E aí ele fez e já deu alterado. Só que ele não passou por todo o risco da minha filha, porque eu já liguei para o médico, já conversei com o médico, ele já pediu um exame e ele diagnosticou precocemente, ele não entrou num estado crítico como ela, não precisou de internação, mas a gente já passou a cuidar a partir de então. E aí foi mais motivo para eu me dedicar a entender melhor essa doença, como é que pode acontecer em 2 crianças, 2 irmãos, né? Inclusive na DJ nível 1. Oi? A diabetes também é 1? É nível 1? Também é 1 igual, né? Ele tinha 6 anos também, né? Na criança, normalmente é tipo 1 mesmo. O diabetes tipo 1, até para já aumentar no nosso bate-papo, é uma doença autoimune. Ela é diferente do diabetes que a maioria das pessoas desenvolvem, porque são gordinhas, porque estão mais velhas, né? Porque não tem uma qualidade de vida boa. Então, normalmente as pessoas veem o diabetes no adulto mais como uma falta de qualidade de vida, de autocuidado, né? As pessoas que não se cuidam, não cuidam do peso, comem muito, comem doce, é o que se pensa, na verdade não é bem isso. Mas o diabetes tipo 2 é uma síndrome metabólica, né? Então, o corpo, às vezes, na grande maioria das vezes, por conta de ter excesso de peso, a gordura abdominal impede a insulina que é produzida pelo pâncreas de ser utilizada. É diferente da falência da insulina no tipo 1. Essa é a diferença. O tipo 1 é uma doença autoimune. O corpo se defende de algum ser externo, alguma infecção grave, alguma situação física da criança, mas se defende agredindo o próprio corpo. Atacando o próprio organismo, né? Isso, atacando o próprio organismo. Esse é o tipo 1. O tipo 2 não, é da qualidade de vida, né? Além de existir uma hereditariedade muito forte, então a maioria das pessoas que desenvolvem diabetes tipo 2 tem algum familiar mais próximo também já com diabetes tipo 2. Mas no tipo 1 não é comprovado isso. Por isso, na época, eu já tinha sido orientado sobre isso. Falei, como que eu vou ter 2 filhos, né? E aí na BJ ninguém conhecia 2 irmãos, mas depois já começou a aparecer. Eu estreiei uma linha de várias outras famílias que começaram a ter os filhos, né, terem diabetes. Até em gêmeos, né, é muito comum, né, os gêmeos idênticos, quando um desenvolve, o outro também desenvolve. Então, e aí as coisas foram acontecendo assim. Eu comecei a tentar entender. Com o fato do meu filho também ter ficado, para mim ficou bem difícil, né? Eu trabalhava 8 horas por dia, eu viajava, fazia treinamento de vendedores numa multinacional, eu viajava o Brasil todo, e inclusive no dia da internação da minha filha, eu precisei mandar alguém no meu lugar, porque eu tinha um treinamento fora de São Paulo, né? Então, com aquilo eu resolvi começar a mudar um pouco a minha vida, e resolvi ajudar a BJ, porque não tinha recursos, era tudo feito com gente voluntária, né? Todas as palestras, tudo que me ensinaram, tinha uma voluntária lá que era uma psicóloga que me ajudou bastante.
porque sabia lidar bem com crianças com diabetes, quando foi o primeiro diagnóstico. Então, eu comecei a tentar entender um pouco mais. E aí, acabei saindo do meu trabalho rotineiro, né? Aquele trabalho de 8 horas por dia, né? Registrado e tudo mais. Aí, conversei, pedi a conta e resolvi me dedicar a cuidar dos dois no período que eu estivesse em casa e no período que eles estavam na escola, daí eu podia fazer qualquer outra coisa. Tanto que eu fiz várias consultorias, fiz cursos e escolhi um dia, uma tarde por semana, para ir na DJ ser voluntária. E aí passei a entender cada vez mais. A gente começou a fazer congressos, já tinha algumas atividades, mas a gente foi aumentando. Como eu vinha de treinamento de pessoal, a gente criou vários trabalhos educativos e a associação foi crescendo. Eu fui diretora há bastante tempo em algumas funções da diretoria, depois fui presidente. E como a gente vinha caminhando bem numa dessas, meus filhos já estavam crescendo, já estavam mocinhos, já estava mais fácil de lidar, mais independentes, graças à ADJ, porque a ADJ organiza acampamentos de férias até hoje, desde o primeiro ano de existência, a ADJ tem acampamento de férias para crianças com diabetes, meus filhos participaram. É uma forma de educar, compartilhando com outras crianças com as mesmas dificuldades, né? Sim. E a gente foi, aos poucos, foi desenvolvendo, pegando aquele gancho e fomos trabalhando juntos. Como eu tinha muita facilidade com algumas coisas, me convidaram, né, os próprios colegas, né, diretores, me convidaram se eu não queria fazer um contrato com a DJ, que o estatuto permitia ter um diretor executivo. E aí eu aceitei administrar a associação, né, como diretora, aumentando um pouco mais os serviços de uma forma mais profissional. Numa dessas também, na ocasião que eu virei diretora, um colega diretor virou presidente, né, se candidatou e foi aprovado como presidente, e ele tinha uma ligação muito grande com o consulado do Japão. E a gente fez um projeto, eu e ele, mais a equipe da DJ, que foi crescendo aos poucos, né? E a gente fez um projeto e o Consulado do Japão patrocinou a compra de uma casa velha, uma casa bem acabadinha, aqui na região, inclusive perto da onde eu vim morar, porque eu vim morar perto da DJ, que era mais fácil. E a gente, então, conseguiu ter uma sede própria, porque pagávamos... Primeiro era um apartamento pequenininho, né, emprestado de um dos diretores, depois conseguimos alugar, porque a gente pegou alguns patrocínios, e aí a gente, por fim, acabou vindo conseguir a sede própria, que isso facilitou muito, e a DJ continuou crescendo bastante. Sim. Hoje, aí depois... Alguma coisa... algum projeto atual que a própria DJ está promovendo? Nesse momento, eu falo nesse momento da pandemia, né? Que é o momento que nós estamos Isso. Nesse momento da pandemia, a DJ está trabalhando só online. Então, os profissionais não estão atuando presencialmente, mas ela faz várias atividades que a gente tinha colocado na DJ. Então, por exemplo, tem uma atividade que é o dia a dia com diabetes. Uma pessoa que tem diabetes, hoje a DJ não atende só criança, tá? Atende pessoas com diabetes de todas as idades. Naquela ocasião, que era um embrião, eram pais de crianças, então usaram o nome da Juvenile, né? Inclusive o mesmo logo. Mas há alguns anos já a DJ mudou a sua razão social, ela se chama ADJ Brasil, né? Então... para ficar diferente, e atende a pessoas com diabetes de todas as idades. A DJ tem várias atividades educativas, desde o tempo que eu cheguei lá, né, de reunir para discutir com profissionais especializados, reunir o grupo de pais, tinha grupo de mães que trocavam experiências, uma psicóloga que nos orientava de como lidar com as crianças. Aliás, me deu muitas dicas quando a minha menina era pequenininha, né? Que eu não queria mandar para a escola, eu tinha medo de tudo, né? E aí ela me ajudou a olhar de outro jeito e mostrar outras crianças que estavam indo bem.
Então, agora hoje a BJ então atende a todas as idades e a gente foi crescendo nos nossos projetos. Que todos esses projetos que começaram lá atrás, eles continuam funcionando, só que agora Uhum. na pandemia é online, né? Sim. Então tem encontro de jovens online, tem encontro de reunião de pais online, tem várias Uhum. atividades. Tem um projeto que se chama Dia a Dia com Diabetes, que Sim. também é dividido por faixa etária. Tem o dia que é das crianças menores, dos adolescentes e dos adultos. Uhum. E essa atividade nós temos na casa fisicamente, tem uma cozinha, tem um auditório, as pessoas vêm sem tomar o café da manhã, isso é como é feito quando tem presencial. Vêm sem tomar o café da manhã, trazem sua insulina, seu glicosímetro, seu medicamento, e ali Uhum. elas passam pelo café fazer o teste de glicemia antes, se Sim. usa insulina, vê se vai corrigir para melhorar o controle glicêmico, toma o café junto, e depois do dia todo ela vai tendo palestras com o médico, com o nutricionista, com o enfermeiro, vai ensinando como está aplicando a insulina, verificando se estão aplicando direito, se estão tomando remédio, se sabe que remédio está tomando. Então, por isso que é dividido por idades. Então, essa atividade existe. Hoje está sendo feito online também. Só que, claro, que a pessoa está lá na sua casa e eles estão Uhum. ali na cozinha e estão mostrando as coisas. Hoje a DJ tem lives de culinária também, né? Nesse momento de pandemia, tem tido lives já muitas vezes, toda semana tem 2, 3 lives. E Uhum. ainda faz esses encontros nos sábados, né? Encontro de jovens, e várias coisas Uhum. receitas e tudo mais. E tem atendimento online também para tirar dúvida, tanto com a Uhum. psicóloga, como com a nutricionista, como com o médico. Na pandemia, a DJ criou esse projeto de a pessoa não consegue, né? Por exemplo, é atendida no SUS ou no Uhum. serviço público, não tem acesso ao médico, precisa fazer, não está bem, não conseguiu marcar. Então, tem os plantonistas gratuitos, na BJ tudo é gratuito, tá? Sim. Sim. Aí tem os plantonistas médicos que tiram dúvidas e orientam de como eles têm que conversar com o médico quando conseguir a consulta, mas para amenizar a situação agora, eles têm Sim. feito essa ajuda, tá? Mas e aí, ainda assim que eu saí, eu fui diretora há bastante tempo, e assim que eu saí porque eu tinha vontade, na verdade, de não ser diretora e ficar administrando, mesmo que eu criasse Uhum. projetos e atuasse junto, eu gostava muito de educar. E nós percebemos numa determinada altura do campeonato, né, da evolução, é que muitos profissionais desconheciam o diabetes. As nossas Uhum. crianças e mesmo os nossos adultos, eles eram atendidos porque a gente às vezes conhecia e conseguia matriculá-los na Santa Casa, matriculá-los no HC, as crianças que não tinham recurso. Uhum. E aí a gente tinha outros médicos que a gente podia indicar para quem tinha convênio, para poder ser atendido. A DJ nunca teve atendimento médico, ela tem sempre trabalho educativo de apoio. Sim. Mas agora, na pandemia, está tendo esse atendimento gratuito, mas não para tratar exatamente, mas para esclarecer, ajudar naquele momento de socorro. Uhum. Mas, então, a ADJ foi aumentando e a gente foi percebendo que, por exemplo, se uma criança tinha uma amidalite e ia parar num pronto atendimento, os profissionais às vezes não sabiam entender por que ela tinha que tomar insulina naquele horário, ou se a glicemia estava alta, ou se ela estava baixa e precisava corrigir. Na hora que a criança, por algum motivo, por outra intercorrência, era internado, a enfermeira não aplicava a insulina do jeito que a gente ensinava, a enfermeira não sabia aplicar a insulina direito, porque a insulina é aplicada no subcutâneo, não é uma Uhum. injeção intramuscular. As crianças traziam, as famílias traziam essas dúvidas, e aí a gente resolveu que a gente precisava preparar profissionais. Isso ainda Sim. na minha gestão, né, de diretora, a gente criou congressos que tinha congresso para os pacientes e tinha a sala para os profissionais, para a gente treinar profissionais
para entender melhor o diabetes, a diferença do tipo 1 do tipo 2, que todo mundo, os comportamentos do autocuidado, que são essenciais para as pessoas com diabetes estarem bem controladas. Então, a gente, no andar da carruagem, quando eu achei que eu estava com a estrutura super organizada lá, e aliás está até hoje, eu só sou apoiadora, faço parte do conselho consultivo, aí a gente resolveu criar um projeto maior, que chama-se Educando Educadores, que é um projeto de qualificação de profissionais de saúde para educar em diabetes. Porque não existe uma porção de ADJs, existem muitas associações boas que a ADJ ajudou a fundar no Brasil todo, mas nem todo mundo tem acesso, né, a ser orientado. Se os profissionais, logo no diagnóstico ou em qualquer tipo de internação, tivessem a compreensão de como ajudar o paciente, seria muito melhor. A gente fez uma parceria, a ADJ, que é a Sociedade de pessoas leigas, né, que são familiares e pessoas com diabetes, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Federação Internacional de Diabetes. Nós nos unimos, a gente conseguiu um apoio na ocasião. Temos há 12 anos, há 13 anos atrás, nós conseguimos, em 2008, nós conseguimos um apoio para a gente criar esse projeto. Então fizemos um grande encontro, veio gente da América Latina, da Federação Internacional de Diabetes da nossa região, América Latina, né? E da sociedade e das outras associações que o Brasil todo tinha. E aí a gente criou uma força-tarefa de formar um programa desse tipo. Então, esse programa acontece várias vezes ao ano. Inicialmente, a gente treinou profissionais sempre da área pública, com apoio das secretarias de saúde. Aí, aos poucos, a rede privada se interessou. Então, nós já fizemos 38 cursos, né, pelo Brasil todo, preparando profissionais, sempre com grupos de profissionais de 60 a 80 profissionais. Com isso, a gente está disseminando a educação em diabetes e o entendimento de como funciona o diabetes para todo mundo de uma forma mais democrática. Esse é o projeto que é a minha paixão, que eu toco hoje. E hoje, Graça, para você, assim, entendendo todo esse cenário, assim, qual o desafio ou qual a maior barreira, né, que hoje a pessoa com diabetes tem para romper, digamos assim? Então, viver com diabetes não é fácil, né? O diabetes não tem cura, mas ele tem controle. Essa é a nossa frase principal para todas as pessoas. E o profissional que lida com diabetes também tem que entender isso. A pessoa não é sem vergonha quando ela não faz as coisas direito. O diabetes, ele acaba sendo afetado por outras complicações quando a pessoa não sabe como lidar com ele. Por exemplo, um adulto de 60 anos que desenvolve diabetes tipo 2, sendo homem ou sendo mulher, ele tem uma vida inteira de hábitos inadequados, né? Ele tem uma vida inteira de falta de autocuidado. Ele provavelmente não teve outras doenças, não fazia uso de medicações. E aí, quando ele tem o diabetes no tipo 2, ele aparece já a gente chama de síndrome metabólica, ele já aparece com colesterol alterado, pressão alterada, e a glicemia alterada, excesso de peso, falta de qualidade de vida. E aí a gente precisa mudar radicalmente essas pessoas. E aí aí que entra a educação. A pessoa precisa modificar hábitos de vida, ela precisa entender por que vão entrar aquelas medicações ou aquela insulina, porque o adulto também faz uso de insulina. Quando ele tem diagnóstico, em geral, tipo 2, às vezes ele já está 5 anos com diabetes e não sabe, porque o diabetes tipo 2, o pâncreas funciona, só que a insulina não age adequadamente. Então, ele vai ficar muitos anos com glicemias alteradas
mas não alteradas ao ponto de ser detectado, porque normalmente o brasileiro não vai ao médico se ele não estiver passando mal, né? Ele não faz prevenção. Então, quando se Mesmo assim, às vezes, quando descobre... está passando mal, prefere se medicar em casa. Exatamente. Fica em casa, mas não vai no médico. E às vezes vai fazendo chá disso, chá daquilo, né? E as coisas vão evoluindo. Quando passa alguns anos, aí o pâncreas não dá mais conta, né, de tentar produzir, porque a insulina não funciona, e o pâncreas tem que ficar produzindo. Ele começa a falhar. E é quando é diagnosticado. Em geral, o diabetes tipo 2, eles têm diagnóstico já com sequelas do diabetes. As sequelas principais do diabetes, quando a pessoa fica com glicemia alterada há muito tempo, sem controle nenhum, é a cegueira, né? A retinopatia, que leva à cegueira, a nefropatia, que afeta os rins, a parte vascular, então são o infarto sem dor, inclusive, né? Então não dá tempo de salvar. Então tem várias sequelas do tempo de diabetes sem controle. E essas pessoas já entram, às vezes, já com essas sequelas é mais difícil. Então, a gente hoje fala de diabetes, de pré-diabetes, né? Porque a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Associação Americana de Diabetes também estabeleceram um critério de que a glicemia em jejum entre 126, acima de 126, né? Acima de 99, desculpa, com 126 é diagnosticado com diabetes. Entre 99 e 126, a gente começa a tratar, porque essa pessoa já está entrando no patamar de ter diabetes. Então, é muito importante fazer prevenção, porque se você identifica aí e começa a mudar estilo de vida, entra com medicação, a pessoa começa a se sentir melhor, ela começa a aderir ao tratamento com o profissional adequado orientando, orientação da nutricionista, orientação do médico, do enfermeiro, ela começa a mudar a qualidade de vida, ela vai ter o diabetes, ela vai perder peso, porque a maioria do tipo 2 tem excesso de peso, ela vai ter controle da pressão, ela vai ter uma qualidade de vida boa e ela pode viver muitos anos sem nenhuma sequela. Mas aquela que nunca descobriu, quando descobre, já está nos 300, 400 de glicemia e já faz muito tempo, já até emagreceu, porque muita gente fala assim, mas ele é magrinho, como que ele tem diabetes? Ele era gordinho, mas ele emagreceu porque descompensou. O corpo desidrata, né? Quando a glicemia está extremamente alta. E aí essas pessoas são as que sofrem mais. Aí vem uma série de coisas que a gente conhece bastante gente que convive, mas que depois que diagnostica, mesmo já com sequela, consegue tratar direitinho se tiver uma equipe boa acompanhando e se conseguir ser educada para não dizer assim, não, hoje eu vou comer de tudo, porque hoje eu estou cansada, eu sempre gostei tanto de doce e agora depois do diabetes eu sou infeliz, então tem que ter o psicólogo para ajudar a orientar. A DJ tem a equipe multiprofissional toda, né? Sim. Então mudar hábito não é fácil, não. Nossa, hoje assim, falando até para o nosso público que assim, de repente é leigo na situação, assim, estou eu aqui, bonito, tranquilo, né, bem sossegado na minha casa. A Graça tá falando lá de diabetes, que nada a ver isso aí. Isso é besteira, né? As besteira. pessoas isso aí é para quem come doce. Eu não como doce, eu não sou viciado em doce, né? Mas como que a pessoa pode sentir o que é um indicador de não estar normal? Isso. Existem sintomas básicos que a gente não percebe, mas precisaria ficar atento, né? Primeiro, assim, se a pessoa já tem um familiar com diabetes, se ela está acima do peso, ou se ela já tem pressão elevada, a gente sugere que procure um médico para fazer uma avaliação. Sim. Se a gente consegue pegar nesse pré-diabetes que eu falei, que é a glicemia entre 100 e 126, a gente pode evitar o aparecimento desse diabetes, tá?
Mesmo que não esteja dentro dessa faixa, mesmo que ela tenha glicemia normal, mas ela está gordinha, ela está hipertensa, ela tem o pai ou alguém próximo com diabetes, ela vai precisar pensar que ela pode prevenir. Diabetes tipo 2 é prevenível. Você tem tempo de se concentrar. Se você está fazendo prevenção, né? Se você se preocupa com a sua saúde e se você leva em consideração essas informações, foi muito bom você perguntar isso, ela pode viver até os 80 anos ou mais, né? E não desenvolver diabetes. Porque ela mudou o quê? Estilo de vida. Sim. O diabetes tipo 2 é muito voltado para estilo de vida. Se você se alimenta adequadamente, você não precisa fazer dieta, como as pessoas falam, você precisa comer saudavelmente. Né? Você não precisa, quando você está fazendo uma prevenção, você não precisa zerar todos os doces, porque não é o doce que traz a glicemia alterada. O doce altera, claro, a glicose, ela altera rapidamente a glicemia. Mas se você comer, sei lá, 4 pãezinhos de manhã, né? A gente chama de carboidrato, né? Sim. O pão é salgado, mas ele vai virar uma quantidade exagerada que vai virar açúcar. Todos os nossos alimentos viram açúcar. Então, excesso de alimentação. É justamente isso que até a gente pode abordar agora, né? Porque assim, existe muito esse mito, né, de que se eu comer doce, efetivamente doce, eu posso desenvolver diabetes. E não é isso, né? Qualquer coisa pode exacerbado, pode se tornar açúcar no organismo. Na verdade, comer açúcar não traz diabetes, nem para o tipo 1, nem para o tipo 2. É comer qualquer coisa em excesso para o tipo 2, porque ganha peso, e principalmente se a pessoa não fizer atividade física, porque todos nós deveríamos fazer atividade física, né? Atividade física é metabolicamente importante para o nosso corpo, né? O homem não nasceu para andar de carro, ele nasceu para andar. E a gente mudou. A gente mudou a nossa qualidade de vida, né? Então, a atividade física, qualquer tipo de movimento faz muito bem. Então, para prevenir o diabetes, além de você estar fazendo exames regularmente, o importante é você estar preocupado de manter o seu peso, porque o excesso de peso não traz só diabetes, ele traz outras comorbidades maiores ainda, né? O excesso de peso pode desenvolver, eu trabalho com obesidade também, né? Porque hoje eu trabalho no centro de obesidade e diabetes, no hospital aqui em São Paulo. E então, a gente propaga o estilo de vida saudável. Isso é para tudo. Para evitar outras complicações, a gente previne todas as doenças quando a gente tem uma vida saudável. Uma vida equilibrada, não é? Não vai dizer que você não pode um dia tomar uma cervejinha ou que você não vai poder tomar um vinhozinho. Tudo pode, mas é tudo com controle. Isso no caso do tipo 2. Sim. Uma coisa que você falou você até colocou essa medida aí, né, de está aqui em 99 até 120, você está no pré-diabetes. Se você pré-diabetes. Passou disso, você já é diagnosticado com diabetes, já tem que entrar no ciclo de tratamento, né? Mas aí, assim, o que é uma glicemia dita normal? Em que momento eu posso, vamos dizer assim, eu vou nossa, eu estou me sentindo estranho, o médico picou lá meu dedo, testou minha glicemia e falou que está normal. Em que medida, digamos assim, a glicemia no organismo está normal? Então, a glicemia, dependendo do horário, né, o horário de jejum, a glicemia deve estar sempre entre 70 e 99. Se estiver abaixo de 70, ela pode estar um pouco baixa, que também não é uma coisa boa, né? A glicemia precisa estar dentro desse parâmetro. Depois a gente pode falar de hipoglicemia, por exemplo, para quem tem... Nosso próximo
Mas agora, só para a gente entender, a medida de jejum é de 70 a 99, que é o que o laboratório considera. Uhum. Fora do jejum, né, o que a gente chama de pós-prandial, que seria 2 horas após qualquer tipo de alimentação, a glicemia pode chegar até 140. Vai depender Uhum. muito do que a pessoa comeu. O que não Uhum. pode é uma glicemia. A pessoa se alimentou e 2 horas depois fazer e dar 170, 180, isso já Uhum. quer dizer que Uhum. já tem aí uma possibilidade de um diabetes. Então, Sim, aí vão fazer a glicemia de jejum para ver se também está alterada, sim. né? E aí existe também um outro fator que se utiliza bastante quando há suspeita de diabetes, que é uma hemoglobina glicosilada, né? É um exame que mede as alterações da glicemia no sangue nos últimos 3 meses. Então, existem Uhum. parâmetros também, por aí os médicos também podem fazer o diagnóstico, né? O Sim. parâmetro de alteração de glicemia durante os meses que você faz exame, às vezes individualmente não pega, faz hoje em jejum, e hoje estava ótimo, mas ele Uhum. costuma ter alterações. Então, a Uhum. hemoglobina é um parâmetro importante também, e é exame de laboratório. Uhum. Sim. Quando se fala em diabetes, até do tipo 1, né, trazendo um pouquinho, do uso da insulina, né? Existem dois tipos de insulina, né? Isso, hoje existe vários tipos de Isso, insulina. né? Mas em geral o usuário ele só vai usar tipo dois, né? No máximo, né? Que é, que é na questão de equilíbrio. Acho eu, tá? Suponho, tá? É, É assim, assim, a gente não tem a insulina. é, quando se descobriu a insulina, você sabe que esse ano estamos comemorando 100 anos da descoberta da insulina. uhum, sim, Em sim, novembro vai ter muitas festividades aqui sim, pela sim, sim. sociedade, pela BJ, Uhum, porque a primeira insulina apareceu há 100 anos. Antes, as crianças, né, que dependem exclusivamente da insulina, as crianças e os jovens morriam, porque não uhum, tinha, ficavam sem comer, né, ficavam anêmicos e acabavam morrendo, porque não sim, tinha ele tinha que comer para sobreviver, mas se ele comia, a glicemia subia, ele descompensava. uhum, Então, a insulina foi descoberta. Na época, se produzia a insulina com os pâncreas de bois e de porco, que eram macerados, e eles extraíam insulina através desse procedimento. Aqui no Brasil, quando minha filha ficou com diabetes, né, uhum, há 39 anos, a gente só tinha esse tipo de insulina. A insulina que é produzida, a gente chamava de mista, né? Que era uhum, insulina de boi e de porco. Eu cheguei a visitar uma fábrica aqui no Brasil, que foi a Biobras, que ficou muitos anos no Brasil, depois agora ela foi comprada, uhum, e a gente chegou a ver como macerava, como moía esses pâncreas para transformar em insulina. Depois se descobriu, por engenharia genética, se descobriu as insulinas que elas imitam a insulina, mas não é insulina, ela é desenvolvida uhum, geneticamente. sim, Então, existe a insulina humana, que a gente chama de insulina humana, mas não é humana, ela imita exatamente a insulina humana. uhum, E depois se foi descobrindo insulina que tem ação mais prolongada, menos prolongada. Por isso que eu digo, temos vários tipos de insulina. entendi. Hoje, o que o governo fornece é a NPH, que Isso, também é insulina humana, também uhum, geneticamente transformada. As outras a gente chama de análogos, mas sim, as outras que já surgiram são mais modernas. Em geral, uhum, são caras, porque tem negócio de patente, essas coisas, né? uhum, Mas o que o governo fornece hoje pelo SUS é a NPH e a R. Então, é uma isso, insulina que tem uma duração mais longa, que a gente chama de basal, e uma uhum, insulina que tem efeito rápido, que é a R. Mas tanto essa basal quanto a R, elas têm uma duração diferente. Por exemplo, a NPH, a pessoa não pode tomar uma dose só. Se descobriu com os estudos que se ela toma só uma vez, por exemplo, de manhã, ela vai ter a glicemia uma subida muito alta de ação da insulina
e depois ela fica sem insulina o resto do dia. Ela não tem uma duração de 24 horas. Então, as análogas têm duração de 24 horas e a NPH não tem. Então, a pessoa que usa a insulina NPH, sendo tipo 1 ou tipo 2 insulinizado, porque depois de alguns anos precisa entrar com a insulina no tipo 2, né? Porque o corpo vai tendo mais dificuldade de produzir, o pâncreas acaba ficando cansado, então tem que entrar com insulina. Então, ele tem que tomar mais de uma dose por dia, mais de uma aplicação de insulina injetável, porque a insulina só tem injetável, né? Quer dizer, hoje tem nasal também, spray, mas é uma coisa nova. Então, essa insulina tem que ser tomada mais vezes por dia. Então, é nesse sentido que, às vezes, é mais... Tem que ter um controle muito maior, porque você tem que saber direitinho a quantidade que você vai tomar de manhã, no almoço e à tarde, e à noite. E a insulina ultra rápida, ela também tem uma demora para começar a funcionar, leva mais ou menos uma meia hora, e ela em 3 horas, mais ou menos, já acabou, né? Não, ela leva mais tempo, desculpa, ela demora para começar e leva mais tempo. Então, a gente não consegue, por exemplo, para que usa uma insulina rápida? É que tomando basal e estando preparado, a gente fala com a insulina basal mesmo, então tem insulina o dia inteiro, tomando em 3 vezes, só que quando come, tem aquela subida rápida, que a basal não cobre. Então, a insulina mais rápida, que a gente chama de insulina rápida, é para abaixar o que a glicemia faz, o que o alimento faz na subida da glicemia. Agora, existe hoje uma variedade enorme dessas insulinas que foram sendo desenvolvidas. Muita gente mesmo consegue pelo SUS, hoje tem processo administrativo, a pessoa consegue. Se o médico disser ela não está bem com a NPH, principalmente criança, a criança começa a tomar às vezes com 2 aninhos ou 1, que nem a minha, né? A insulina a NPH, ela vai se acumulando, então com o tempo não é legal. Mas se for uma pessoa com 60 anos que nunca tomou, só vai tomar para complementar, ela é muito boa, né? Então, não adianta dizer, não, tem que ser a melhor. A melhor é aquela que o médico conseguir ver que funciona naquela pessoa e que ela consegue gratuitamente, sem custo exagerado, né? Sim. Uma coisa que você comentou e que é super interessante até saber, né? Sobre a questão de diferenciação entre hiperglicemia, né? Seria a diabetes. A glicemia alta. Glicemia alta. E a hipoglicemia, que é a glicemia baixa. Hipoglicemia. Existe alguma assim, igual hoje o diabético ele toma insulina, né? Ele toma insulina para diminuir a glicemia do corpo, certo? Isso. Que é a ideia da insulina. Assim, existe algum risco dele tomar essa insulina e ter uma hipoglicemia? Hipoglicemia. Sim, então, o grande problema no tratamento do diabetes, através da insulina, é conseguir a própria pessoa, a família que cuida dessa, por caso criança, ela conseguir, junto com o profissional, descobrir quais são as quantidades mais adequadas para evitar as hipoglicemias. Quando acontece, enquanto está ajustando dose, pode acontecer hipoglicemia. Mas a hipoglicemia, ela traz sintomas. É importante que as pessoas prestem atenção quando elas estão em uso de insulina, ou mesmo uma pessoa que não toma insulina nem nada, se ela ficar sem se alimentar muito tempo, ela tem uma hipoglicemia. Só que ela come, tudo bem. Mas quem tomou a insulina, esqueceu de almoçar, ou perdeu a hora do almoço, teve qualquer intercorrência, né? Ou está ainda com uma dose muito alta, porque o médico está tentando ajustar, ela pode ter uma queda de glicemia. Então, a hipoglicemia é qualquer valor abaixo de 70, como eu falei, o ideal é 70. Abaixo de 70. Quando começa a abaixar, às vezes quando abaixa um pouquinho, a pessoa não sente nada, mas quando abaixa mais, ela pode ter uma tontura, ela pode ter sudorese, ela pode ficar meio confusa,
mas a sudorese, sabe, a transpiração, às vezes tremedeira. Então, é importante avaliar, fazer o teste da glicemia para ver se está com hipo. Se não tiver aparelho para fazer teste, se não tiver jeito, é comer alguma coisa adocicada. Sim. Então, a gente sugere, para tratar uma hipoglicemia numa pessoa que tem diabetes e que está com sintomas de hipoglicemia, a gente sempre sugere alguma coisa que faça efeito rápido e diminua os sintomas, porque se a pessoa começar a comer para passar, ela vai comer muito, vai demorar para passar, porque demora a digestão do alimento. Sim. Então, a gente sugere um copo d'água com uma colher de sopa de açúcar, que as nutricionistas falam que é 15 gramas de açúcar. Pode ser 3 balinhas com açúcar. Tem até um gelzinho que vende na farmácia para corrigir a hipoglicemia. Então, a pessoa com diabetes que faz uso de insulina não pode sair de casa sem ter uma correção no bolso. Porque, às vezes, ela até comeu direitinho, a insulina dela está tudo certinha, só que ela tinha que chegar, ela saiu para fazer uma coisa que ela ia levar 2 horas, só que ela levou 4, porque o ônibus quebrou, porque não sei o quê, ela não estava com nada no bolso, nem a correção e nem o lanchinho, ela pode ter uma hipoglicemia e precisa ser corrigida assim. Então, é assim que funciona. A hipoglicemia a gente trata. Já tive até uma experiência pessoal com isso, com a nossa amiga Tânia, né? Então, a gente se conhece bem, né? Tânia, você não tá bem. Ai, tem alguma coisa, Deus, espera aí que eu vou ali pegar um copo com água e açúcar. Você já sabe tratar, tá vendo? A pessoa costuma ficar muito pálida, a gente até sugere para as mães de criança pequenininha ficar prestando atenção na carinha dela, porque às vezes a criança pequenininha não sabe falar, tô sentindo mal, né? A minha mesmo chegou a ter convulsão por hipoglicemia, porque quando ela era pequenininha, porque a gente usava NPH, só que nem o médico, nem ninguém sabia que a NPH não podia usar uma dose só. Uma dose só de manhã, para ela ficar bem até de noite, a dose era muito alta. Então, em alguns horários, ela tinha hipo. Só depois que começou a fracionar, né, tomar mais picadas, é que melhorou. Isso a gente começou a fazer quando eu acho que tinha uns 5 anos que começamos a fazer a fracionada. Então, ela teve muitas convulsões por conta de hipo. Mas hoje a gente tem vários recursos, né? Como eu falei, os tipos de insulina que evitam essas quedas e outras coisas mais, né? Acho que aí, na verdade, assim, né? A tecnologia até auxiliou muito nessa questão, né? Muita coisa avançou demais. Né? Quanto no tratamento em si, né? Do próprio tratamento, exatamente. Foi tudo aprendizado de todo mundo, né? A gente não sabia tudo que se sabe hoje. Nossa, se a gente soubesse, tinha evitado muita coisa. E até achei interessante uma história que você tinha contado até, né, da questão de quando antes até de surgir a insulina, né? Que a diabetes já era uma doença tida como seu filho foi diagnosticado com diabetes. Então, né? Aproveita. Era assim mesmo. Aproveita que... aproveita enquanto ele tá aí. Era meio que sentença, né? Não era nem... Agora, uma coisa que é importante também a gente falar também é da hiper, viu, o Neymar? Porque a hiperglicemia, às vezes a pessoa já teve o diagnóstico, né? O médico, vamos falar do tipo 2 principalmente, mas o tipo 1 também acontece de subir muito a glicemia. A pessoa já teve o diagnóstico, ela já estava tratando com a medicação X, ela estava fazendo lá os horáriozinhos dela certinho, então a glicemia já tinha se normalizado. Mas de vez em quando, ninguém merece, né? Principalmente quem não toma insulina, que só toma remédio, ninguém merece. Hoje eu quero comer 3 pedaços de bolo, aí eu vou comer o pedaço de bolo, tudo bem. Aí a glicemia vai subir. Ela não tem recurso para fazer essa insulina baixar. Porque tem insulina rápida ou ultra rápida, ela consegue, viu que a coisa subiu, né? Mas às vezes o tipo 2 não. E aí a pessoa vai se acostumando a viver desse jeito. Ela não aguenta, ela não resiste, né? Não é que ela não pode comer, ela não pode comer a quantidade, ela tem que aprender a se alimentar, tem que ter uma orientação. Por exemplo,
Se ela, na hora do lanche dela, do jantar, não, na hora do jantar dela, se ela costumava comer, sei lá, um bife com salada, com arroz, com feijão, de repente ela fala, não, hoje eu não quero bife, vou comer sanduíche, vou comer 4 sanduíches. Então, ali não vai ter como, ela vai ter uma glicemia alterada. Se ela começa a fazer isso muitas vezes, ela se mantém com uma glicemia muito alta. Se ela está com a glicemia muito alta, ela fala assim, mas também tenho diabetes mesmo. A minha glicemia não podia estar baixa, tem que estar alta. As pessoas se acostumam, porque às vezes nem sente mal com a hiperglicemia. Às vezes não sente mal. Só depois que ela já está vários dias, né, com a glicemia alta. Então, é muito perigoso. Então, precisa prestar atenção que a pessoa com diabetes, para ela estar bem, ela tem que ter uma glicemia igual de quem não tem diabetes. Para isso, a gente tem que chegar no tratamento adequado. Se o médico deu uma medicação e depois ele percebe que não está conseguindo, ele entra com mais uma, ou mais uma, às vezes são 3 medicações, e a pessoa se nega a querer tomar, ela não vai estar garantindo o futuro dela bom. Ela está trazendo a possibilidade de ter um problema de visão, um problema renal, um problema de amputação, né? A amputação dos membros inferiores é muito grave em quem tem diabetes, porque mexe com a parte vascular, de circulação, a parte vascular, a parte agora não vai vir o nome na minha cabeça, mas depois eu falo, né? Mas são várias questões que são importantes por conta de não ter circulação adequada no corpo, né? E os pés são as extremidades que são principalmente atacadas. Sim. Assim, na verdade, assim, o que se entende muito disso, né, Graça, que a grande sacada e a palavra que define a pessoa com diabetes ou a pessoa que não quer ter diabetes é cuidado. O autocuidado. O autocuidado, né? A pessoa tem que se conhecer para se poder cuidar. Ela tem que saber perceber os sintomas rápido, né? É saber o que tá. Opa, tá bem? Não tá muito bem. Peraí, deixa eu buscar. E também, né? Não é só cuidado de, nossa, eu não vou comer isso, não vou regrar nisso, não. Né? É o cuidado de ter hábitos saudáveis, né? E também, em qualquer questão, buscar o médico, né? Que é ele quem vai saber te orientar da melhor forma e te direcionar se você tá ou não tá. Né? Não adianta você achar que tem e tá bom. Não, mas eu acho que eu não tenho, não. Né? Tem que buscar o médico, né? A gente trabalha com os 7 comportamentos do autocuidado, tanto para tipo 1 como para tipo 2, né? Como uma base, né? Foi a Associação Americana de Educadores em Diabetes que desenvolveu essa técnica e a gente utiliza muito isso em todos os consultórios hoje, né? A SBD também promove isso, que as pessoas, para poderem estar bem controladas com diabetes, ela precisa comer adequadamente, comer saudável, ninguém fala fazer regime, nem fazer dieta, né? Praticar atividade física, que também não precisa ser atleta, mas ele tem que se movimentar. Se for atleta, melhor ainda, tá? CID DM1, que é atleta. A gente tem até umas lives dos nossos coleguinhas, né? Ela precisa fazer monitorização. E a monitorização é saber como é que está a sua glicemia várias vezes ao dia, ou mesmo que seja o teste de urina, ou mesmo que seja laboratorial. Não pode deixar de fazer os exames de laboratório, porque só fazer os testes de glicemia em casa e não fazer todos os outros exames faz parte da monitorização. Saber se o colesterol subiu, saber se o sangue está adequado, se os glóbulos vermelhos estão bons, tudo isso é importante. Ir ao médico faz parte da monitorização, que foi o que você trouxe aí. Não adianta ele ir no médico cada 10 anos, né? Ou quando ele se sente mal. Quem tem uma doença crônica tem que ir regularmente, né? E se manter cuidado. Tomar as medicações adequadamente. Então, como eu falei, se ele tem 3, 4 remédios para tomar, ele não quer, ele esquece. Então, como criar um jeito de tomar?
procurar entender por que ele toma aquele de manhã, o outro é de tarde, o outro é de noite, por que aquele funciona com aquele outro. Isso faz parte do que a gente treina os profissionais, tá? Para ensinar o paciente. Então, isso é muito importante. Saber corrigir a hipo e hiper, que são a hipoglicemia. Na dúvida, se você não tem um aparelho, você está se sentindo mal, tem que corrigir como hipo. Porque a hipoglicemia, ela pode levar a um coma. Como eu falei, minha filha chegou a ter convulsão. Numa época que a gente não conhecia, não tinha recurso, né? Então, a hipoglicemia pode matar. Ela é a que é mais arriscada. A hiperglicemia mata a longo prazo, porque ela vai trazendo deteriorização para o corpo, com as complicações, com as sequelas. Sim. Mas a gente consegue corrigir. Sim. Se uma pessoa está com uma glicemia muito alta, está se sentindo mal, alguém fez o teste ou fez o teste, não conseguiu ir no médico, tem que também ajudar a diminuir isso. Não é ficando sem comer, porque a glicemia está alta, eu não posso comer nada. É tomando muito líquido, evitando nesse período de ingerir alimentos muito açucarados, criando critérios. Por isso, a gente trabalha em diabetes com a equipe multiprofissional. É muito importante passar com o nutricionista, passar com o enfermeiro, para ver se o pé não está dando... O enfermeiro é que identifica se o pé já está começando a aparecer complicação, né? Então, é neuropatia, que eu não conseguia lembrar de falar aquela hora. A neuropatia, que também é que provoca essas amputações do pé, e a neuropatia, ela pode pegar internamente. Neuropatia que pega intestino, estômago, e as pessoas não conseguem mais comer. A neuropatia pega toda a musculatura, não é só os pés, mas ela também ataca os pés e as pernas. Afeta os órgãos internamente, né? E afeta internamente, e muita gente sofre muito por isso. Tenho bastante paciente que já tem algumas dessas complicações e é bem sofrido, é bem... Mas paciência, né? Se a gente tiver uma qualidade de vida boa, vai evitar, assim, com muita possibilidade de não ter essas complicações. Mas se tiver e pegar rápido, porque também você pega isso na monitorização de ir ao médico, que o médico examina seu pé, que ele pede exame do coração, para ver se o coração está bom. Né? Então, a gente previne as complicações. Uma pergunta, Graça. Eu tenho diabetes tipo 1. O meu colega também tem diabetes tipo 1. Nossa, colega, eu tô na sua casa. Caramba, eu esqueci minha insulina. Não deveria, mas esqueci. Mas eu também tomo insulina. Então empresta uma sua. Não pode, né? Primeiro que depende, lógico, tudo depende. Mas assim, se a insulina foi igualzinha, porque, como a gente falou, tem um monte de tipo de insulina. As doses que são utilizadas, né? A forma de aplicação. Hoje a gente tem a aplicação de insulina, a básica, que é com seringa, né? Que tem que ter uma seringa própria, seringa descartável, agulha descartável, não dá para usar uma do outro, tem que ter mais uma seringa novinha para emprestar para ele. Até pode, né? Se a insulina dele for a mesma, tiver a seringa novinha, tudo bem, ele vai poder fazer isso, mas não deveria, porque não dá para sair sem insulina, né? Nem sem aparelho de glicemia. Já foi errado, já, e tipo, tá errado. Sem estar com o kit dele, né? Ainda fica no coleguinha. As medicações orais, então, são muito diferentes e as doses são diferentes. Então, a gente precisa ter a responsabilidade de sair com o meu filho costuma falar que é o kit pâncreas. É o kit pâncreas, você tem que sair com tudo, você sai com a insulina, com a correção da hipoglicemia, com a fitinha que mede o sangue, com o aparelhinho, tudo, você não pode sair sem ele. Não dá para viver sem, porque é bem difícil. Né? E tem hora que você... Aí, na emergência, poderia, se for a mesma insulina, e tiver outra seringa lá. Mas as insulinas são muito diferentes mesmo. Sim.
Justamente isso aí foi meio que para ilustrar, tá? Porque aquilo, em falando, Mas é bem perguntado. Né? Em se falando em brasileiro, ele acha que tudo dá, né? Tudo pode. Tudo dá um jeitinho, né? Tudo tem jeito, né? Ah, não, tudo tá certo, né? Não. E não é bem assim, né? Principalmente quando em se tratando de saúde, né? Não tem essa de, não, vou tomar a sua porque é insulina, né? Não é assim. Não é. A insulina, na verdade, como eu já falei, essas insulinas, nenhuma é a insulina mesmo, elas são todas geneticamente modificadas, né? E elas têm vários tipos mesmo, as ações são muito diferentes e tem que ter um controle, né? É importante a pessoa saber que ela não pode sair sem os seus recursos. Vai viajar, a primeira coisa que tem que pegar não é a roupa bonita para passear, é a insulina, o kit, a seringa, né? O resto, depois, se faltar, a gente pode comprar lá, né? Isso. Mas essa parte resto não pode faltar. O resto dá para comprar, né? O resto dá para comprar. Porque às vezes você vai em algum lugar que você não encontra. Você esqueceu sua insulina, você às vezes não acha fácil, dependendo da insulina, né? Se for uma NPH, tem em qualquer farmácia do Brasil inteiro, mas se for outra, não dá. E não adianta você falar, não, mas agora eu tenho que tomar NPH, porque aqui só tem. Tudo bem, então vai ligar para o seu médico, vai conversar, vai dizer, eu vim sem, eu tomo X de tal insulina, mas aqui só tem NPH, posso fazer essa mudança? Como que eu posso fazer? Como que eu vou acompanhar? Tudo porque emergências podem acontecer, né? Com certeza, com certeza, com certeza. Mas o ideal é não. É sempre trabalhar com a prevenção, mas também trabalhar com aquele tipo imprevisto. Isso, exatamente, exatamente. Graça, como sempre, como todos, né? Acho que a gente poderia ficar horas aqui batendo papo. Com certeza. Acho que é uma temática muito interessante, né? Porque remete à saúde, remete a cuidado, remete a uma doença que pode ter sequelas, que podem te colocar em uma condição, né, que não seja muito legal para você, né? Então, assim, gostaria de ouvir de você, assim, o que você deixaria como recomendação, um recadinho final para essa galera que está aí, né, para quem está aí meio assim, caramba, né, nossa, ela falou tanto de, tipo, eu posso perder o pé, eu posso ficar cego, eu posso perder meu rim, caramba, como é que eu vivo? Então é melhor morrer. Não pode desanimar, não. Porque qual que é o recado que você deixa para falar? Então, eu queria dizer o seguinte, que diabetes não é um bicho-papão, mas diabetes é uma doença crônica, como qualquer outra, ela não tem cura. Então, a gente precisa administrar. Quanto mais a gente brigar com relação a, não, eu não vou fazer nada disso e depois eu conserto, né? Se a gente fizer isso uma vez na vida, é possível, mas se você começar a fazer isso com frequência, você perceber que você não sente nada, você esquece que tem um futuro lá na frente, né? Então, é muito importante você se cuidar. Mas, independente do diabetes, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós temos que ter qualidade de vida. E ter qualidade de vida é você frequentar um médico com regularidade, é você fazer os cuidados de saúde, higiene também, né? Também faz parte da saúde, tudo é importante. E o diabetes, ele dá para ser controlado se a gente se aliar a ele. Eu costumo dizer no meu consultório que o diabetes, ele tem que ser do tamanho de uma mochila que você possa carregar. Você não pode ficar largando porque está pesada em algum lugar. Então, se você consegue deixar ele do tamanho de uma mochila que você consegue carregar, ou seja, ver com menos raiva, ver como parceiro, perceber a qualidade de vida que te traz, você comer saudavelmente, você perde peso, você fica mais leve, fazer atividade física, você fica mais ágil, você dorme melhor. Tem uma série de benefícios e que todos os hábitos que as pessoas com diabetes precisam ter,
todo mundo deveria ter, na verdade. A gente não precisava ter chegado, às vezes, no diabetes se a gente tivesse qualidade de vida desde sempre. Sim. Então, vamos cuidar do nosso corpo, né? Que alguém deu para a gente e a gente tem que conservá-lo, não é? Da melhor forma possível. E aí a gente vai poder ser feliz. E não ficar com raiva do diabetes e ficar reclamando o tempo inteiro. Então, eu acho que a mensagem principal é essa. Diabetes é ruim na criança, principalmente quando a gente não sabe, até essa criança compreender, até essa família se entender, leva tempo, para isso a gente trabalha muito, mas no adulto ele é mais danoso ainda, porque as pessoas costumam já ter tantos hábitos e se revoltar contra essa restrição que ele apareceu na vida dele, mas ele vai descobrir que ele pode ser muito mais feliz. Eu conheci um senhor, vou falar rapidinho, mas eu conheci um senhor muito lindo numa atividade que eu fiz pela ADJ uma vez, até era num grupo de uma igreja que a gente ia para falar sobre diabetes, fazer ponta de dedo, estimular para aquelas pessoas que já tinham. E ele, quando ele descobriu, ele ficou muito chateado, mas ele começou a frequentar o grupo e a gente começou a falar, explicar, você pode comer assim, você pode fazer assado. Olha, você não vai deixar de comer, você só vai comer menos, você vai poder comer no horário certo. Aí tem que tomar insulina, tem que fazer teste. Bom, resumindo, um dia ele só não conseguia fazer exercício, ele não tinha vontade de fazer exercício físico, que a gente falava, faz muita diferença. Um dia ele foi num baile, nesses bailes da saudade, e ele descobriu que dançar era muito bom. Ele descobriu que dançar, ele não parou mais de dançar, as glicemias dele melhoraram, as medicações foram reduzidas, e eu cheguei a levar ele para fazer palestra para outras pessoas idosas, para dizer como a vida dele mudou quando ele descobriu a dança. Então, exercício físico não é malhar. Exercício físico é fazer aquilo que você gosta. Você acha que você gosta? Gosta de andar de bicicleta? Gosta de dançar? Gosta de caminhar? Gosta de subir montanha? Sei lá, vai fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa que você goste, desde que você goste. Aí é prazer. Então, dá para levar o diabetes com prazer. E deixa eu só dar uma dica, o Neymar, da ADJ, que eu falei bastante, eu acho que é legal, vou dar o site da ADJ, que aí todo mundo pode tentar entrar lá, e lá tem tudo quanto é telefone, que você pode falar por WhatsApp, hoje que está na pandemia. Então, é www.adj.org.br www.adj.org.br Foi o lugar que me salvou. Na descrição do vídeo isso aí para todo mundo ter conhecimento e saber aonde buscar também. Foi o lugar que me salvou, foi o lugar que me levou para cuidar de diabetes, não só dos meus filhos, e que eu acho que cada vez nós temos uma população maior com diabetes, e quanto mais nós pudermos alertar, inclusive na prevenção, melhor. Sim, claro. Graça. Assim, já fica agendado o nosso próximo bate-papo, tá? Para a gente falar um pouco mais aprofundado aí sobre essa questão, o projeto aí Educando Educadores também. Legal. Eu acho que é um outro tema, é uma outra pegada, é um outro tema muito importante também, né? Porque é assim, você está cuidando de quem cuida. Né? Então, isso. Trazer o conhecimento, aquilo que também vai ter ali na sua frente, né? Aquela pessoa que tem aquele problema, né? É muito importante. Para na hora que de repente aconteceu alguma coisa, tipo, ele também ter ciência e também saber, olha, não, peraí, gente, não é desse jeito que a gente precisa tratar. Vamos, já tô identificando que é um sintoma de hipoglicemia, não vamos fazer isso, vamos pegar açúcar. Ele, de repente, ele não se alimentou direito. Vamos tentar fazer, equilibrar, né, os níveis de açúcar dele. Então, essa é uma temática muito importante, acho que a gente tem que também trazer, né, para a gente conversar um pouquinho. E queria te agradecer muito pela sua presença. Né? Obrigada. A gente nesse momento, dividindo esse conhecimento que é tão, né, necessário para a população, tão necessário
para todos aqueles que sofrem também com diabetes, né? Eu acho que quando se é acometido quando se sabe da notícia, né? Principalmente quando se é jovem, se é adolescente, há muito movimento de nossa, não, que se exploda o mundo, né? Agora, né, é muito de rebeldia, né? Só que a consequência disso, né, que você vai ver mais tarde, né, vai fazer você sofrer muito mais do que ter esse cuidado. Né? Então, assim, isso mesmo. Isso também é muito importante saber, né? Muito obrigado, novamente. Acho que só tenho que agradecer. E, galera, o recado é esse, né? A gente vai colocar todos os contatos da ADJ, a gente vai trazer e colocar tudo aí na descrição do vídeo. Para você que ficou até aqui, muito obrigado, né? Muito obrigado, Graça. E até o nosso próximo bate-papo. Até lá. Muito obrigada a você, viu? Adorei. Tchau, tchau. Tchau, querido. I am on a whole nother level. Girl, he only fucked you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you it's better.